Olá pessoal, nossa disciplina de meteorologia hoje com a aula número 6. Vamos conversar um pouco agora sobre os fenômenos mais significativos da nossa atmosfera, tá? Começando na unidade 11 sobre trovoada, ok? Então, a trovoada é o conjunto de fenômenos manifestados na parte final de um CB. Lembramos do CB, o que que é, né? Aquela nuvem cumulonimbus, tá? A nuvem de grande desenvolvimento vertical, tá? Que é a nuvem que é a mais perigosa para a aviação, tá? Então, o que é, né, esse conjunto de fenômenos, tá? Então, é uma macrotempestade, né? Ou seja, é uma junção de vários fenômenos, né? Associados sempre a nuvens cumulonimbus, tá? E chuva intensa, tá? Granizo, fortes ventos e trovões, né? Então vamos ter aí bastante chuva, né? Essa chuva pode se transformar em granizo, né? E vir a atingir aí as aeronaves, né? Fortes ventos vão impactar bastante também na sustentação da aeronave, né? E os trovões também vão estar sempre associados, tá? Então, fases da trovoada, temos 3 fases da trovoada, tá? A primeira fase é a fase de cúmulos ou de desenvolvimento, tá? É a fase inicial que a gente tem somente correntes ascendentes, tá? É a fase onde a tempestade ela está se alimentando, digamos assim, né? Ela está crescendo, a nuvem ela está aumentando em altitude, né? Vai iniciar-se sempre a partir de uma nuvem cúmulos, né? E o fluxo ascendente de ar, tá? Com esse fluxo ascendente, temperaturas mais baixas, né? Ou seja, aquele vapor d'água vai se condensando e vai formando uma nuvem cada vez mais alta, né? A base dela vai ser sempre horizontal, tá? E turbulenta, né? A partir do nível, né? De uma altura onde a água, o vapor d'água começar a condensar, aquela ali vai ser a base dela, tá? Cruzando o nível de 0 graus, nós vamos começar aí a chamar essa nuvem de towering cumulus, ou seja, ela já atingiu um nível de maturidade ali que vai provocar aí alguns fenômenos que a gente comentou no slide anterior, né? Então, a fase de maturidade é a segunda fase, né? Ela tem um equilíbrio entre correntes ascendentes e descendentes. Então, a gente viu que na fase de desenvolvimento só temos correntes ascendentes, tá? Na fase de maturidade, já vamos ter correntes ascendentes e descendentes, ou seja, nessa hora a gente vai ter o início aí da chuva, né? Podemos ter granizo nessa fase e relâmpagos também. E ao final nós vamos ter a fase de dissipação, onde temos somente correntes descendentes, né? A nuvem ela vai cada vez se estratificando, ou seja, vai se estabilizando, né? Formando aí o topo na forma de uma bigorna, né? E a precipitação vai reduzindo, né? Da mesma forma que a nuvem vai se reduzindo, a precipitação também vai reduzindo até a dissipação completa, né? Então temos aí os 3 estágios, né? O estágio de cúmulos, a partir aí do nível de 0 graus, a gente viu, né? É o towering cúmulos, né? Estágio de maturidade e estágio de dissipação, tá? Quais são as influências, então, da trovoada na aviação, tá? A turbulência, né? É uma das mais importantes, né? Mais intensa sempre na parte dianteira da nuvem cumulonimbus, tá? Que é onde nós temos aí as correntes ascendentes, tá? E essa turbulência ela pode se propagar até mesmo acima da nuvem, né? Então, passando uma aeronave acima de uma nuvem cumulonimbus, ele pode sentir também aí os efeitos da turbulência, né? O granizo, né? Então, o granizo ele representa aí um perigo muito grande para a aviação. Aqui nós temos umas imagens, né, exemplos aí de aeronaves que sofreram aí com o granizo, tá? Então, o choque, né, a gente pode perceber que o choque às vezes até um material pequeno e leve, né, dependendo da velocidade, pode causar grandes danos, tá? Então, é justamente esse é o grande problema, devido à velocidade da aeronave cruzando uma nuvem dessa, né, pequenas partículas de gelo podem representar aí um grande perigo aí para a aviação, né? Próxima unidade, unidade 12,
vamos falar um pouquinho sobre o gelo, né? Também bastante significativo, tá? Quando acontece na aviação, né? Então, para a formação de gelo, nós temos que ter basicamente duas condições, né? Umidade, né, e temperatura. Então, eu tenho que ter água no estado líquido e tenho que ter temperaturas abaixo de 0 graus, né? Se eu tiver essas condições, eu posso vir a ter uma formação de gelo, né? Apesar de que a principal incidência é com temperaturas abaixo de -10, tá? Onde é mais significativa, né, a presença de gelo, né, no bordo de ataque das asas e no para-brisa, tá? Primeiro, o gelo no bordo de ataque, ele vai alterar o perfil aerodinâmico da aeronave, né? Então, a sustentação que aquela aeronave tinha, ela vai diminuir e o arrasto vai aumentar, tá? Porque o perfil da asa vai ser alterado, né? Então, aquele perfil que provocaria um escoamento laminar já não vai ter a mesma eficiência, tá? E o gelo no para-brisa, ele também é muito importante, porque vai impedir, né, a visão da tripulação. Os tipos de gelo, basicamente existem dois tipos de gelo, né? Temos o gelo opaco, ou amorfo, ou escarcha, ou granular, né? Tudo nomes aí diferentes para o mesmo tipo de gelo. É um gelo que é formado em nuvens estratiformes, ou seja, um gelo que está associado à estabilidade, né? Não gera turbulência, né? E é de fácil remoção, tá? Basta aí alterar as características de voo, descer, né? Um ar mais aquecido e ele é facilmente removível, tá? Já o tipo de gelo claro, né, é um gelo que já é de mais difícil remoção, né? Ele tem um congelamento mais lento, né? Porém, quando ele for aderir à superfície da aeronave, é mais difícil de você remover. Ele é mais pesado do que o gelo escarcha, tá? E predomina aí em nuvens cumuliformes, tá? Associado a ar instável. A geada, tá? Ela é um fenômeno, não chega a ter o mesmo perigo, né, do gelo, porém é um fenômeno também que pode ser sentido, né? A geada ela não vai chegar a pesar, não vai alterar as características de voo da aeronave, né? Mas ele vai provocar uma obstrução visual se acontecer nos para-brisas, tá? E quando é que essa geada vai acontecer em voo, né? Em duas situações. Primeiro, se uma aeronave mais fria, né? Ou seja, geralmente quando a aeronave está descendo, né? O ar, né, em altitude é mais frio, então a aeronave ela resfria e na descida ela ingressa num ar úmido, ou seja, aquele ar úmido vai reduzir a temperatura e vai tender a formar a condensação ali nos para-brisas, tá? Ou o inverso também, se uma aeronave molhada ingressar numa região fria, mesmo que seja seca, também vai ter aí a criação aí da geada, ok? Sobre os efeitos do gelo na aviação, tá? É importante a gente saber, né, resumidamente, tá? Que ele vai alterar a aerodinâmica da aeronave, né? De que forma, tá? Eu vou ter, como eu comentei com vocês, né, uma redução na sustentação e um aumento no arrasto, tá? Então, aqui temos aqui essa imagem aqui embaixo, né? Então, o arrasto ele vai aumentar, né? E a sustentação vai diminuir. Da mesma forma, né, o gelo ele vai pesar, né? Então ele aderido à aeronave, né, ele vai aumentar o peso da aeronave. Então temos aqui um peso, né, maior, né? E ele vai gerar menos impulso também, tá? Porque eu vou ter uma aeronave mais pesada com uma aerodinâmica alterada, então o impulso vai ser menor também. Tá? Então, para a gente lembrar sempre. Então, sustentação e impulso vão diminuir e o arrasto e o peso vão aumentar. Okay? Esse é o efeito aerodinâmico, digamos assim. Porém, podemos ter um efeito mecânico também, que é se algum pedaço do gelo se desprender de alguma parte da aeronave e for ingerido pelos motores, tá? Então, da mesma forma, o motor em alta rotação, né, velocidade alta, mesmo que seja um pedaço de gelo pequeno, pode vir a causar danos
prejudicando aí alguma paleta do compressor, que pode ser ingerida pelo restante do motor e até ter uma parada de motores, ok? Formas de evitar, né, a formação de gelo, tá? Então, primeiro através dos sistemas de degelo, né? As aeronaves mais modernas, né, ou a maioria, né, das aeronaves de transporte de passageiro tem todos esses sistemas de degelo, né, que podem ser de 3 formas. Aquecimento, ou seja, eu posso ter uma corrente elétrica passando em determinado local, no bordo de ataque da asa, no para-brisa, né, que vai aquecer aquele local e vai tender a derreter o gelo, né? Posso ter sistemas líquidos também, ou seja, é um líquido que tem um ponto de congelamento mais baixo, que vai também descongelar, né, aquele gelo. Então, através de formas de dissolver aquele gelo, né, na asa ou nos para-brisas. Tá? E sistemas mecânicos. Então, eu posso ter, por exemplo, né, uma parte de borracha inflável no bordo de ataque de uma asa, né? Então, se tiver uma formação de gelo ali, aquela borracha vai inflar e vai mecanicamente quebrar o gelo também, evitando aí a formação, né? Então, esses são os sistemas de proteção de gelo, né? Além disso, nós podemos alterar os parâmetros de voo, tá? Se uma aeronave está num ar frio, né, ela pode descer um pouco para que encontre um ar mais quente. A gente viu que na troposfera a gente tem um gradiente de temperatura linear. Então, quanto mais eu subo, mais frio fica, né? Então, se a aeronave está muito alta e está percebendo formações de gelo, ela pode descer para uma região de ar mais quente e ali ela vai ter menos incidência aí dessa formação de gelo, né? Ou então eu posso alterar aí, né, parâmetros de passo de hélice, mudança de potência, isso também, né, alteração de velocidades, isso aí também vai tender a quebrar ali aquele gelo, ok? Então seria isso, pessoal, tá? Agradeço aí a atenção e encerramos aí por aqui a nossa última aula de meteorologia. Muito obrigado.